Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Inspiram. Esse podcast ele foi construído para levar para você uma palavra de transformação, uma palavra de cura emocional, uma palavra de Deus para você, renovar a sua vida, trazer esperança, trazer um propósito e um objetivo por aquilo que nós passamos. Eu acredito fielmente, assim, que na nossa vida, quando nós atingimos o nosso objetivo, atingimos a nossa identidade, nós criamos possibilidades, caminhos, infinitos, aonde a gente descobre quem somos, o que fazemos e por que estamos aqui. Então esse podcast é feito para isso, para levar essa cura, essa transformação e, acima de tudo, o amor de Deus para você através das nossas vidas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Josiane Rita. Eu sou psicoterapeuta, escritora, mentora de escrita, especialista em livros de coautoria. Para vocês conhecerem mais os meus trabalhos, eu sou autora do livro O Poder do Pensamento Organizado e eu sou idealizadora do livro Histórias que Inspiram, primeira edição, segunda edição e terceira edição. Nesses livros, nós temos um compilado de mais ou menos 30 escritoras, onde cada uma conta um pouquinho da sua história de superação, da sua história de negócios, da sua história de esperança, de milagres, aquilo que Deus fez na vida delas. E o objetivo dele é exatamente isso: levar essa esperança, essa palavra de amor para você, essa palavra de transformação para você. Eu convido você a conhecer essas coautoras, essas mulheres surpreendentes que literalmente, abrir o particular delas para transbordar na vida de vocês, passando um pouquinho daquilo que elas superaram. Se vocês quiserem saber mais sobre eles, entre em contato comigo que vai ter um arroba em algum lugar aqui, e vocês entrem em contato e eu vou ter o maior prazer de estar compartilhando isso com vocês. Porque eu acredito fielmente que nós temos um propósito na vida e nós precisamos ativá-los, descobri-lo. Então, sem mais delongas, né, porque se vocês deixar aqui eu falo o dia inteiro, eu quero apresentar para vocês hoje, eu tenho uma convidada maravilhosa. Aliás, ela está aqui, ó, no nosso Histórias que Inspiram, segunda edição. Ela vai falar um pouquinho sobre ela e ela vai compartilhar, assim, um pouquinho da essência dela com a gente hoje, que, aliás, vocês vão amar, porque eu amo ela de paixão. Seja muito bem-vinda, minha linda, minha coautora, é Jane Grazi. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, poder falar um pouquinho sobre essa história que realmente mexeu bastante comigo e eu tenho certeza que irá mexer com muitas pessoas também. Ah, muito lindo. Então, amado, vamos já começar começando. Para você, fala um pouquinho assim sobre você e o que inspirou você a seguir nessa caminhada que você escolheu. Fala assim quem você é, para as pessoas assim conhecer o seu trabalho, conhecer o que você faz, enfim. Eu sou a Jane Graziella, né, como foi falado, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhos, uma de 19 anos e um de 9 anos, e eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito sonhadora, então desde de criança eu sonhava com muitas coisas, né, eu nunca me limitava em alcançar o que eu sempre desejei. E passei por longos processos. Atualmente, né, eu sou empresária no ramo beleza, sou escritora agora, né, do livro, da primeira edição, e também, eu faço mentorias com mulheres, né, sempre inspirando, sempre desenvolvendo, né, sempre mostrando o melhor caminho. Eu percebi que ao longo da jornada eu me identificava muito com isso. Eu sempre quis buscar o lado melhor que as pessoas tinham. E nisso eu me realizava, me senti realizada. Então foi onde eu comecei a trabalhar com a liderança, né, trabalhei com liderança de pessoas, essa também a minha formação, sou formada em gestão de pessoas, e ali eu vi que seria algo que eu me sentia muito feliz em fazer, que é simplesmente mostrar,
que a pessoa ela tem um potencial incrível e ela pode chegar onde ela quiser, né? A gente só precisa ajudar com que ela descubra isso, né? Porque todo mundo tem dentro de si algo e muitas vezes ela só precisa desabrochar, né? Ela precisa de alguém que chegue ali e mostre para ela, ó, se você seguir assim, assim, você vai conseguir chegar onde você sonha. Lindo, maravilhoso. Então mostra, assim, para quem está nos assistindo aí, o seu livro. Você fala um pouquinho sobre o que nesse livro? Aqui eu falo, sobre o sucesso. Porque nessa caminhada, né, que como eu disse que eu era muito sonhadora, desde pequena eu sonhei que eh, eu seria uma mulher empoderada. Eu sempre, né, pensei, falei: "Eu vou ser uma mulher bem-sucedida". Só que nesse caminho, né, de sonhos, eu incluía uma família, que eu ia ser casada, que eu ia ter filhos, que eu ia ter uma casa. Empoderado no pacote completo, né. Completo. Ah, realmente aquela mulher de capa de revista, mulher de Foi sucesso. capa de livro, ó Eu lá. já Já começou comecei. bem. E é assim que eu imaginava a minha vida. Então a vida toda eu saí com isso. E eu nunca tive ninguém que me limitasse e que dissesse pra mim que: "Ah, você não pode chegar em nenhum lugar". Então Uhum. eu sempre sonhei alto, né. E aí com isso, nesse longo do caminho, claro que a gente passa por muitas coisas, e aí você vai descobrindo, né, que não é daquilo. Então no livro conto bastante, que na minha cabeça o sucesso era realmente ter uma família, era ser uma executiva de negócios e ter muito dinheiro, ter uma casa linda. Então, eu imaginava na minha cabeça que o sucesso era isso, né. Pra ter uma ideia, quando eu era criança, eu sentava numa cadeira, pegava a chave de casa, enfim, que eu estava dirigindo. Aquilo pra mim parecia que era uma liberdade. Quando eu conquistei isso, pra mim foi muito, bom. Então hoje eu amo dirigir por conta disso. E aí, ao longo do caminho, fui passando por situações e fui entendendo que, tipo, o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro. O sucesso não tem nada a ver com, né, Com conquistas, com bens, realizações, com bens, né. O sucesso vai faz muito parte além do de pacote, porém, é só a é pontinha, né. muito além disso, né. E aí eu fui cobrindo, né, e a partir do momento que você vai fracassando em algumas situações, isso vai te deixar mais forte. Então eu fui percebendo que ao longo da caminhada eu fui ficando mais forte, e direcionando ali. Mas eu acredito que eu encontrei sucesso mesmo a partir do momento que Jesus veio morar na minha vida, que ele veio morar dentro de mim. Porque ali fui descobrindo um verdadeiro sucesso. Então, no livro eu falo bastante sobre isso, né, sobre a transformação que eu tive, né, depois, desse convite Como dele. que é mesmo o seu tema do seu livro? Fala sobre sucesso, né, é uma história de sucesso. Então ali eu conto como que eu saí de uma situação onde eu sonhava com o sucesso, mas que era totalmente um sucesso Idealizava, vamos diferente. dizer assim, Exa idealizava um sucesso passageiro, vamos dizer assim, e hoje você soube como construir esse sucesso verdadeiro. exatamente. Você é uma mulher de sucesso. Exatamente, porque chegou um momento, né, que algumas pessoas eu recebi questionamentos, né, porque assim, enquanto eu trabalhava fora, antes de eu ser empresária realmente, eu trabalhava bastante, né, eu sempre fui muito dedicada ao que eu fazia, sempre cresci muito rápido nas empresas onde eu trabalhei por conta dessa dedicação, porque realmente eu queria chegar ao sucesso. Só que ao longo da jornada, né, a minha família foi ficando de lado, né, não vou entrar em detalhes, porque isso tudo tá no livro, a minha Aham. família e ali eu fui vendo que, tipo, tinham coisas que não estava saindo da forma que eu queria. Você estava quase escolhendo ou uma coisa ou Exa outra, né. Pois chegaram em mim e falaram assim: "Ó, você não tem como ser uma mulher bem-sucedida e ter uma família". Quando eu ouvi isso, eu parei, assim, aquilo me deixou num ponto assim: "Não, não, isso não pode estar acontecendo, não, eu sempre sonhei que eu ia ter tudo. Por que que Aham. eu agora eu tenho que escolher um dos 2?" E foi a partir dali que tudo mudou. Foi E uma foi teu virada de essa daí chave foi o teu no ponto sentido de virada daí. foi porque daí eu comecei a falar assim: "Não, eu vou ter tudo sim. Quem disse que eu preciso escolher alguma coisa?" E foi ali, a partir daquele momento que eu vi que eu poderia, sim ter tudo, e hoje eu posso dizer para vocês que pode sim. É só você acreditar e não desistir. Quais, assim, foram os seus maiores desafios nessa jornada toda?
Olha, passei por bastante. Nossa, eu falo assim, né, que tudo na vida eu acho que tem realmente um propósito, tem um porvir. Eu sou do interior do Paraná, vim parar em Curitiba, assim, por não vou contar em detalhes aqui, no livro eu falo também, mas, por um acaso, assim, do destino que, assim, que você olha e fala assim: "Deus, sério que você veio morar aqui por isso?". Então eu vim morar com a minha irmã, né, deixei minha família, deixei meus pais com 15 anos, então eu vim já aqui. Então, basicamente, a arte ali, você tem que se virar. Então, eu passei por uns processos muito árduos, não vou dizer para você que foram fáceis, Tudo é mas fácil na vida, né. nada. Mas eu vou dizer que, assim, cada um deles me fez ser quem eu sou hoje, né. Então, eu acredito que sem esses processos a gente não chegaria em lugar nenhum. Então, é necessário nós passarmos. Se nós estamos passando por processos, é sinal que, poxa, Deus está te dando uma chance todos os dias de Isso, você alcançar um resultado incrível, né. Você precisa olhar, né, de forma diferente, aprender a olhar por um processo, né. Muitas vezes eu olhei para um processo como algo árduo, mas a partir do momento que eu comecei a olhar e entender que eu precisava daquilo para aprender algo, né, isso me fez fortalecer e até avançar esse processo mais rápido. isso. É que tem momentos na nossa vida, o processo ele é todo mundo vai passar. Só que daí como você olha o processo é que vai determinar o seu Sim, destino. Por quê? Porque tem pessoas que olham o processo como dificuldade, como obstáculo, e não é. Eu sempre costumo dizer assim que nós passamos por 2 tipos de dores na vida: a dor que nos constrói e a dor que nos destrói. Uma das 2 você sempre vai estar passando, não é verdade? Então a destruição vai te levando para trás. A construção, ela dói pra chuchu, dói, mas quando você termina esse processo, você termina maior do que como começou. Então, todos os processos da nossa vida, existe sim a dor da construção, mas é como se Deus estivesse fazendo assim, ó, te esticando, te moldando para algo maior, um desafio maior. Então eu sei, eu aprendi no decorrer nessa vida, assim, que eu não quero mais a dor da destruição, porque eu passei pelas 2. Pelas as 2 dá vontade de gritar, as 2 dá vontade de sair correndo. Porém, você termina lá no final maior, melhor, e você vai ver que compensou você continuar e não desistir. certeza. E em falar em desistir, você já teve algum momento que pensou em desistir? Nossa, várias. Eu acho que não tem quem não pense, né. Mas, na empresa que eu trabalhava, eu tinha até era uma forma, né, nas entrevistas, né, porque lá eu contratava pessoas, e uma das perguntas que eu fazia para as pessoas era: "Você já desistiu de algo?". E aí você percebe, né, a maioria das pessoas desistem das coisas, é muito difícil aquela pessoa que ela consegue seguir firme, assim, e não desiste de alguma coisa. E eu não fui diferente, eu já pensei em desistir. A desistência é uma coisa que vem na mente e na cabeça das pessoas, né, com tanta frequência, né. Então para isso você precisa saber muito bem aonde você quer chegar, o que você quer, para que você não desista daquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então assim, se eu quero aquilo, é muito difícil eu querer desistir, né. Tanto que assim, a minha faculdade, por exemplo, era uma coisa que eu queria muito. Mas ao mesmo tempo eu passei por alguns processos onde eu trocava de horário de tudo no meu trabalho, né, e eu tinha que trancar. Então eu acabei levando 5 anos para conseguir terminar a faculdade. Então em outros momentos, outras pessoas tinham desistido, porque eu estava com um filho pequeno nessa época, eu trabalhava o dia todo, então foi um processo árduo, mas eu falava para dentro de mim mesma: "Eu vou terminar, porque eu vou ser a primeira pessoa que vai ter uma faculdade dentro da minha família, eu vou romper esse ciclo". E foi aonde eu fui até eu terminar. A desistência várias vezes passou pela minha cabeça. Quando eu me Mas tornei ela não é uma opção. não é uma opção, para mim não. Quando eu passei para o, que eu me tornei uma empresária, foi uma mudança muito drástica. E nesse processo, eu muitas vezes eu quis desistir, até porque, assim, eu olhava e falava: "Não, Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo, não era o que eu queria". E ali, nesse certo ponto, percebo que Deus foi trabalhando comigo, porque todas as vezes que eu falava para ele: "Eu não quero mais, não é isso que eu quero".
E ele fazia coisas acontecerem que me mostrava que era ali que me queria. Era ali que ele queria que eu mostrasse a minha história, que eu conduzisse, que eu alcançasse outras pessoas. E então eu fui entendendo que não era só a ver com o meu querer, ali era um propósito dele. Então, assim, quando eu entendi isso, né, passando anos já, aí eu não quis mais desistir. Aí eu falei: "Não, agora eu não desisto mais, porque eu já entendi que é algo entre eu e Deus. Então, se eu desistir disso, eu tô sendo desobediente". Então, Legal. isso é algumas situações, mas das desistências, claro, passou muitas coisas já. Mas eu acho que a a a minha determinação não deixa que eu vou muito pro lado da desistência, por isso que não é a opção. E tem pessoa dependendo da personalidade de cada um reage a determinadas situações. Eu, por exemplo, se eu sou confrontada, alguma coisa assim, a minha personalidade pede: "Corre, foge". Ou ou eu tenho por exemplo, se acontece alguma coisa dramática, alguém cai na minha frente, alguma coisa assim, já aconteceu no ônibus, uma pessoa cair na minha frente, eu paraliso. Eu não sou aquela pessoa que vai lá, toma decisão e já vai e socorre. Eu, assim, automaticamente eu paraliso, automaticamente. Então, coitado, se a pessoa dependesse de mim, morria. Meu filho, uma vez, ele foi fazer cirurgia, ele caiu em casa, ele bateu e cortou aqui assim, né? Na hora que ele caiu, eu fiquei lá, paralisada, eu não Aham. sabia. Imagine, é meu filho, eu travei. Ainda bem que meu marido veio, catou ele correndo, tá? Porque como ele não respondeu, eu fiquei. Tá? Ele foi, na hora que ele fez cirurgia, eu precisei também segurar ele assim, sabe? Pra, né, pra ele fazer ali. Ah, na hora que eu vi cortando ele, pum, desmaiei. Menina, pensa num ser. Então eu mais ou menos sou, essa é o meu perfil, essa é a minha personalidade. Então eu sei que se eu for confrontada, tem pessoa quando é confrontada, aí que ela vai e faz. Aí ela quer concorrência mesmo, ela é aquela competitiva. Tá tudo certo. Você só tem que descobrir quem é você. Porque como eu sei que o meu perfil, a minha personalidade tem essa fugir, eu já vou falar: "Ixi, fugir não é opção". Tanto que eu criei para mim um método mental e geralmente nas minhas mentorias ou nas palestras que a gente faz, eu sempre passo, assim, como uma colinha para todo mundo. E eu criei esse método mental para que a minha própria mente fala para mim agora: "Ih, Jô, danou-se. Fugir não é opção. Ou você vai ou você vai". E é incrível. É incrível como aquela visualização que eu criei na minha cabeça funciona. Porque o meu corpo, ao mesmo tempo que ele fala assim: "Vamos parar?", ele fala: "Ih, não temos essa opção agora". Então nós precisamos continuar. Então, assim, por isso que a gente fala aqui que é uma questão de você se identificar, você saber qual é o seu perfil. Ah, por exemplo, você que trabalhou bastante no corporativo, tem muito aqueles que são competitivos. Muito, A hora que você coloca quem vai bater aquela meta, nossa, todo mundo sai correndo, não é verdade? verdade. Eu já não sou. Eu não sou competitiva. Eu vou lá e a minha competição é comigo mesma. Eu cobro de mim de fazer esse podcast, por exemplo, eu faço ele hoje, mas ele tem que ser melhor do que o outro, e o próximo vai ter que ser melhor do que esse. Nossa, eu faço muita competição, daí eu estudo, eu leio, eu faço coisa para mim fazer melhor. Mas se eu tiver que competir, você tem o teu podcast, eu tenho o meu, e eu competir com você, e assim, vamos ver lá no ranking qual das duas que sai melhor? Eu falo, pode dar para ela. Porque eu não sei se isso é uma falha, mas esse é o meu perfil. Só que eu sempre acredito que eu estou crescendo, competindo comigo mesma. Então é só uma questão, assim, de você identificar, eu não preciso ser igual a outra pessoa, né. Você é do teu jeitinho, e você chega lá. Eu do meu jeito, eu chego lá. Porém, às vezes tem coisas que eu posso te ensinar e tem coisas que você pode me ensinar. E é por isso que a gente sempre cresce, porque a gente sempre tem algo para oferecer. E falando um pouquinho em algo para oferecer e ajudar e tal mais, assim,
Você como escritora desse livro maravilhoso, que foi o nosso primeiro Histórias que Inspiram, meninas, para quem está nos ouvindo, eu convido você a convidar a convidar eu convido você a conhecer essas escritoras. Eu, assim, super amo elas, porque eram o meu primeiro livro e elas mergulharam de cabeça, falo hashtag tamo junto e vieram junto. Então, assim, eu tenho muito orgulho delas por isso. Conheço as histórias delas. Se vocês quiserem adquirir o livro, nas minhas redes sociais, tem a rede social delas lá também, pode estar conectando com elas. Mas, assim, me explica pra gente um pouquinho como que foi o processo dessa escrita. Você já tinha ideia? Ai, vou fazer um livro. Você já tinha esse desejo? Ou caiu como um paraquedas? Enfim, como foi pra você? Olha, nunca, isso nunca passou pela minha cabeça. Escrever um livro não foi meu sonho, não foi meu desejo. Eu fugia. Nossa, falasse alguma coisa não, eu acho sempre gostei muito de leitura, eu acho que a leitura ela agrega demais, ela fortalece muito a mente, ela ajuda muito o desenvolvimento das pessoas, né. Mas nunca me passou e não imaginava. Então, o processo do livro, assim, para mim veio, assim, realmente de paraquedas, quando, né, eu recebi o convite da minha mentora, né, da Josi, quando ela chegou para mim, né, como ela também é terapeuta, eu fazendo um processo com ela, e depois de um certo tempo ela estava com esse projeto do livro, né, e, né, até que veio o convite, e aí eu peguei: "Não, isso não tem nada a ver Ah, comigo". Não, isso não é do meu sonho, não, melhor não. E ela: "Não, tem pessoas que merecem escutar a tua história". Eu: "Não, não". E assim, eu dei muitos nãos pra ela, mas assim, pra ver como ela não desiste. Ela é uma pessoa insistente e persistente. persistente, e ela, né, chegou e falou assim: "Ah, então tá bom", de tanto que ela persistiu, eu: "Então tá, vamos lá, vamos ver, né, vou fazer". Mas assim, gente, os primeiros encontros que eu ia, eu chegava, eu só olhava e falava: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo, não". Eu tinha vontade de ir embora, mas assim, eu falei: "Não, então tá, né, tô aqui". Eu escutava as pessoas conversando, as outras meninas, né, que daí eu tive o privilégio de conhecer, e elas contando as histórias ali, eu contei a minha meio por cima, e eu: "Tá tudo bem", eu fui para os encontros. Mas realmente, de fato, eu fui, compreender do que se tratava quando eu sentei para escrever a minha história. Porque assim, na cabeça da gente, a gente pensa assim: "Ah, é só mais uma história, só mais uma história". Mas quando eu estava realmente escrevendo, foi onde Deus veio e falou ao meu coração. Ela falou assim: "É aqui que eu quero que você, mostre para outras pessoas que elas também podem ter o que você tem, chegar onde você chegou". E aí, então aquilo ali mexeu demais comigo, que daí eu falei: "Nossa". Entendi. Aí eu entendi que não, realmente não se tratava de um plano meu, não era meu, mas era de Deus. Assim como quando eu comecei a empreender, também não era um plano meu, era de Deus. E aí quando falo em Deus, né, eu sou muito obediente. Eu aprendi a ser muito obediente com ele. Então eu falei assim: "Não, então tá bom, Senhor, então é seu projeto, eu vou cair então, vou fazer o que é feito". E aí depois disso, assim, né, meu coração acalmou, eu comecei a ter muito paz sobre aquilo, e aí que realmente foi, e para mim foi um prazer muito grande, né, escrever, eh, fazer parte, nunca imaginei que eu me tornaria escritora um dia, né, que isso faria parte do meu currículo, mas hoje eu me sinto muito privilegiada por isso. Você pode dizer, assim, que existe um antes e um depois ou Ah, sempre tem. Sempre tem, porque, antes eu não tinha esse interesse de compartilhar, o que eu venci para outras pessoas. E depois disso eu fui percebendo que isso podia mudar a história de alguém, sempre pode. Então eu não sou a única exclusiva que passo por uma determinada história. E eu sei que tem muitas, né, então assim, no livro eu falo de um processo ali sobre maternidade que eu vivi, justamente eu trabalhava muito. E eu olhei para 10 anos da minha vida que eu tinha parado na minha carreira, eu cresci muito profissionalmente, mas, né, como eu disse, no meu familiar não. E eu olhei e falei: "Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida?". Então aí eu cheguei a um ápice,
é que eu peguei e quantas mães devem estar passando por isso? Quantas mães elas querem estar próximo dos seus filhos e elas não sabem como que elas pensam que elas só têm aquele trabalho e elas não podem fazer nada para mudar a vida, a realidade delas. Então aquilo me rasgou, aquilo me trouxe lembranças, assim, que, que eu não sabia o que fazer. E aí Deus usou, né, tipo, querendo ou não, o empreendedorismo para me ajudar e para que eu pudesse ser mãe, para que eu pudesse ser uma esposa presente. E então eu penso que hoje tem muitas mulheres assim. E eu desejo que elas, não tenham medo, que elas possam buscar, porque hoje vocês podem sim ser mães, ser esposas, trabalhar, ter qualidade de vida e não ficar preso, de repente, a algo que o mundo estabeleceu. Tipo Então, assim, ela escolheu, acho que a tua maior dor era escolher entre ser uma profissional, ser uma mãe, sim. né? Uma mãe, que eu digo uma, uma pessoa de família, né? Tipo, entre negócio e Os dois meu negócio, sonho, né? negócio e família. Qual dos dois? É que você andasse o tempo todo. Qual dos dois você escolhe? Qual dos Sim. dois? Sendo que os dois eram o amor da sua vida, né? Então você hoje entrou, tá num negócio, num ramo onde você pode, eu tenho certeza absoluta que você ganha muito mais do que antes no Sim, corporativo com lá, certeza. né? Você tá num ramo que ganha muito mais e ainda tem uma qualidade de vida com a sua família, é Trabalho isso? bem menos. Nossa, Trabalha nossa, bem, se eu for comprar, assim, a vida que tinha antes, a correria, a loucura, porque antes eu trabalhava para realizar um sonho de alguém. Hoje eu trabalho para realizar o meu sonho. e Então detalhe, isso é muito né? diferente. Você ainda, o trabalho que você realiza hoje, você ainda ajuda as outras pessoas a ter uma autoestima, autoconhecimento, identidade, né, Com essas certeza. coisas É um assim. trabalho muito prazeroso de Então se fazer. uniu o útil ao agradável, porque você queria ter uma qualidade de vida financeira boa, Sim. uma posição legal, bacana, porém, você não conseguia ainda carregar o seu propósito de vida. Hoje você é diferente, você Sim, faz o que ama e ainda ganha. ainda ganho. Eu até brinco, assim, eu sempre conversei com Deus, né, porque eu e ele, a gente sempre conversa, assim, falo: "Senhor, o dia que eu crescer, eu quero ser que nem Joquebede". Sabe quem é Joquebede? Ah, Joquebede, para quem não conhece, ela é a mãe de Moisés. Então, quando ela deixa lá ele no cestinho lá, que a filha do faraó pega tudo, né, enfim, eu não vou contar toda a história aqui, mas resumindo, a própria mãe ela é escolhida para amamentar o próprio filho depois, e ela ainda é paga para amamentar o próprio filho, para cuidar do próprio filho. Então eu sempre falo: "Quero ser que nem Joquebede, fazer o que ama e ainda ganhar muito bem para isso", e eu né. costumo dizer, sabe, Josi, na minha cabeça, é muito prazeroso você fazer, porque quando você trabalha fazendo o que você ama, você trabalha, não é um trabalho, é uma diversão, é um momento, assim, de nossa, poder hoje ter minha família como prioridade, meu filho, né, pequeno, eu poder ter a vivência de levar ele para os treinos dele, levar para a escola, buscar, tomar café da manhã, almoçar, ele não tem preço que pague isso, porque eu acho que toda mãe deseja, né, ninguém simplesmente olha, porque foi a pergunta que eu me fiz lá há 6 anos atrás, quando eu tomei essa decisão, eu perguntei: "Por que que eu sou mãe? Faz sentido eu ser mãe se eu não posso cuidar dos meus filhos? Pra que eu tenho filhos? Eles têm que ficar na escola o dia inteiro e eu não posso cuidar deles?". Então essa pergunta me fez refletir em muita coisa. E então hoje eu poder ter o tempo de qualidade para poder fazer tudo isso e cuidar, né, cuidar da minha autoestima, cuidar de outras pessoas, Poder tirar férias, poder fazer nossa, tudo. eh a flexibilidade hoje em dia é muito boa, né. Então você pode fazer, né, diversas coisas e ao mesmo tempo, né, o que precisa. Então, literalmente, quando você ama o que você faz, realmente não se torna um trabalho, ele é tão leve que você nem sente. Foi uma junção, né, encontrar você consigo mesma, encontrar Deus, encontrar o seu Sim, propósito, você alinhou tudo e hoje você tem um resultado. Então, a nossa mensagem hoje aqui para quem está ouvindo é isso. Você quer saber um pouquinho mais, o que vale muito a pena ouvir a história
dela, porque eu acredito que tem muitas pessoas hoje e assim, naquela correria do dia a dia, não tem tempo para casa, não tem tempo para filha, não tem tempo para marido. Tempo que eu digo de qualidade, gente, porque às vezes quando a pessoa chega do trabalho já tá com a cabeça cheia, aí tem que ir lá fazer janta, tem que ir arrumar isso, arrumar aquilo, aquilo outro, né? Aí você tá só de corpo presente, mas você está totalmente ausente. E e existe um processo nos nossos filhos, um tempo na adolescência, que eles estão tomando algumas decisões, algumas coisas assim, que você nem sabe, porque eles estão mudando. E o que que eles estão ouvindo, você sabe? O que eles estão assistindo, você sabe? Aonde eles estão indo, você sabe? Porque eles estão mudando o tempo todo, ainda mais agora que o tempo ele não tá passando, ele tá, sei lá. Eu sempre falo, alguém tá roubando o tempo, porque não pode, tá passando muito rápido. E você sabe aonde teus filhos estão indo? Quando eles têm alguma dúvida, é para você que eles perguntam para os amigos. Isso são coisas muito importantes, então você precisa estar presente. E naquele momento de dor, aquele momento de dúvida da vida deles, que eles vão ter vários, para quem que ele vai perguntar? Tem que ser para você. E você precisa, porque muitas vezes os filhos estão vindo assim, você fala: "Ai, daqui a pouco a gente conversa. Ai, depois eu não sei o Vai quê". deixando para Vai depois, né. deixando para depois, e aquilo ali pode ser um momento crucial. Então você encontrar essa identidade, você não precisa parar de trabalhar, que nem, né, a Jânia não trabalhar, ela continuou, ela simplesmente ela fez uma transição de carreira extraordinária, e ela descobriu realmente que todo aquele conhecimento, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas todo aquele conhecimento que ela tinha no mundo corporativo, ela poderia usar de outra forma, sendo a própria empresária, sendo a dona do próprio negócio, sendo, né, dona das diretrizes. Então, assim, você também pode fazer isso, você também tem essa capacidade. Eu acredito fielmente que Deus, ele não fala assim, ó, tá aí sua família e se vira. Não. Ele sempre vai te dar a forma, o meio, a condição de você sustentá-la, de você ser a mãe, de você ser o pai daquela família e realmente construirmos um laço melhor. Então a gente só precisa descobrir como e o que fazer. E se você, por um acaso, ficou muito curioso, quer saber o que que a Jane faz e como que ela foi esse despertar dela, porque ela era muito bem sucedida na área de negócios lá atrás, Sim, né, sim. financeiramente, vamos dizer assim. E como que foi para ela abrir mão disso? Porque hoje nós não temos tempo para contar os detalhes aqui. E, aliás, tem um pouquinho no livro dela também. Então você pode entrar em contato com ela também. A gente vai deixar aqui embaixo em algum lugar os contatos dela também. Você também pode estar perguntando. Mas não esqueça da nossa mensagem de hoje. O que eu estou fazendo? Está me aproximando mais do meu propósito ou está me afastando mais? E, aliás, qual é o seu propósito? Aliás, o seu propósito é família, é negócio, é tudo junto? Aliás, o seu propósito é igreja? A Qual é o seu propósito? Porque a gente confunde. Às vezes eu conheci uma pessoa, sabe, Jane, que ela falou assim para mim: "Ai, Jô, Deus me levantou como missionária, então eu viajo muito e eu tô espalhando a mensagem do Senhor para onde eu vou. E a igreja ajuda e tal, tal. Eu falei, ok, perfeito. Eu falei, mas e seu marido e seus filhos? Ah, tem filhos, dois pequenininhos e um acho que de 15 anos e dois pequenos, assim. Ah, fica em casa, a mãe cuida, né? A mãe dela, a mãe cuida. Daí eu falei assim, mas eu super entendo, assim. Eu sou uma pessoa que aonde eu vou, eu falo de Deus. Aonde eu vou, eu amo falar da palavra. Falei, mas será que Deus ele quer te usar unicamente para evangelizar os outros e esquecer de evangelizar sua casa? É o seu primeiro projeto essa casa, né. É. Ela, mas é a minha missão. Eu falei, sim, não tenho dúvida nenhuma que é a sua missão, mas em primeiro lugar está o nosso lar. E aí depois, nossa, foi bem conturbado, né, não veio ao caso aqui, mas descobriu que o marido dela estava traindo ela depois e tal. E ela até falou assim: "Mas Jô, é o inimigo se levantando contra mim". Eu falei: "Amor, não é, não é".
é a tua família, a base de tudo é a tua família. Você primeiro precisava cuidar deles, evangelizar eles, estar presente com eles. Aí depois você. E se nós hashtag podemos estar tudo junto, vamos embora, todo mundo Amém. evangelizar. Não podemos, E sabe, não é o momento. eu acredito muito nisso, sabe, Júlia, porque assim, a época onde eu tomei a decisão, a minha filha era adolescente, então, né, eu acredito que tem muitas mães passando por essa fase da adolescência, como você mesmo disse, é uma fase muito desafiadora. Então, assim, e eu percebia que naquele momento eu precisava tomar uma decisão, porque se eu não cuidasse, porque minha filha estava passando por um processo muito doloroso, e se eu não cuidasse dela, eu ia Quantos acabar anos ela perdendo. tinha? Ela tinha 12 anos na época. E se eu não cuidasse dela, eu ia perder ela para o mundo. E eu falei: "Não, eu não estou disposta a perder ela para o mundo". E então, assim, eu percebi que esses últimos anos que eu consegui antes dela casar, né, porque agora ela casou já, mas antes dela casar, eu consegui trazer para ela, um conhecimento que eu não tinha dado quando ela era criança, Deu porque, né, tempo. deu tempo de eu ensinar sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus para ela. E eu fico pensando: "E se eu não tivesse tomado aquela decisão, o que poderia ter acontecido?". Minha filha estava no estágio onde ela ficava presa dentro do quarto, ela só ficava trancada dentro do quarto. E se eu não tivesse, né, escolhido estar perto dela no momento que ela mais precisou de mim, o que poderia ter acontecido? Então, para você mãe que está ouvindo, eh, realmente tente se conectar com seu filho. A fase da adolescência é uma fase que eu acho que com o tempo, não é mais como era antes, é uma fase muito difícil, muito desafiadora, e se você não está próximo do teu filho, se você não está vendo o que está acontecendo, como a Josi disse, olhando, né, perguntando para ele se ele precisa de algo, ele vai perguntar para o mundo, ele vai perguntar para outras pessoas, e você não sabe o que que as pessoas lá fora estão ensinando para ele. Hoje a internet ensina muita coisa. Se você não souber, né, lidar com isso, né, pode ser tarde. Então, na infância eu não ensinei para ela o que eu deveria ter ensinado, porque eu era ausente, porque eu trabalhava muito. Então, eu sou grata a Deus, porque no momento certo ele me deu todas o que eu precisava para enxergar isso e para que eu tivesse tempo de cuidar, de ensinar tudo que eu precisava para ela. Poderia ter sido tarde, mas graças a Deus não. Por isso que olhe para sua história, olhe para o que está acontecendo dentro da tua casa. Eu recomendo de verdade, de todo o meu coração. Não é porque é minha história, eu quero que você leia meu livro. Não, muito pelo contrário. É porque realmente, conta que história de algo que foi sucesso, mas poderia não ter sido. Então, eu acredito firmemente que sim, esse livro ele tem um projeto abençoado, que eu entendo que todos os milagres, porque também tem milagres que acontecem aqui, podem servir para salvar outras pessoas. Que é o nosso objetivo, né. Então, assim, mais uma vez, assim, nós queríamos passar algo muito relevante para vocês. Às vezes você pode falar assim: "Ai, Jo, mas você não sabe, eu sou mãe solteira, eu tenho 75 filhos, eu tenho que trabalhar para sustentá-lo". Tudo certo, nós não estamos falando assim: "Largue tudo e fique em casa". Nós apenas estamos falando o que é prioridade para você. E tentar achar um meio, uma forma de que você possa fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E de uma forma que você não roube dos seus filhos o direito de ter uma mãe, o direito de ter um pai, porque isso aqui também serve muito para os pais. Porque muitas vezes o pai, né, vem com aquela mentalidade, o provedor, né? Só a minha obrigação é o quê? É colocar a comida na mesa, é pagar as contas de casa, e daí ele acaba assumindo só essa posição e some de casa. E paz, eu te digo, é muito relevante a tua presença, principalmente na vida das suas filhas. Vocês sabiam que, para a filha menina, o pai, ele representa toda a segurança, ele representa toda a proteção. Quando uma filha cai, vamos supor que tá o pai e a mãe junto ali, a filha cai, ela sai correndo para o pai. Porque o pai representa a segurança, é aquela, assim, que ela fala: "Pode escolher o que quiser que eu tenho o meu tipo, meu herói ali comigo pra me sustentar". Então faz toda a diferença, pai, a vida de você na vida de suas filhas. Para os filhos meninos, não é uma regra, não é uma lei, mas é
quase quase 100%. Para o filho menino, a mãe é essa segurança, a mãe é essa proteção. Vamos citar o mesmo exemplo, se ele catar o pai e a mãe junto, pode ter certeza que ele corre para a mãe. Ele corre para a mãe, porque a mãe é o aconchego, a mãe é a segurança dele. Mas adivinha quem ele quer ser quando crescer? Pai. O pai é o espelho dele. Na feminina, que é o contrário, o pai é a segurança e a proteção. Adivinha quem ela quer ser quando crescer? A mãe é quem direciona para onde ela tá indo, para onde ela vai. Tanto que começa a usar sapato, maquiagem e Sim. tudo, porque ela vê a mãe fazer, ela quer fazer também. O pai caminhoneiro vê ela quer sentar, quer dirigir junto com o pai, quer fazer, consegue entender? Então você precisa ter esse vínculo com eles, porque eles vão inconscientemente pegando tudo que você passa para eles. Então, assim, você conseguir fazer essa junção de casa, trabalho, igreja, né, levar eles para o caminho do Senhor desde cedo é muito importante. Então, não é uma regra, não é uma lei, nós não estamos falando pare tudo e fique em casa. Não, nós só estamos ensinando que eles precisam de vocês, porque senão quando eles crescem, eles até entendem que eles chamam atenção de formas erradas depois. Sabe, Jô, que eu acredito muito que a família realmente é um projeto de Deus. Que a minha, né, como eu disse, no livro eu falo mais, a minha família estava bem desestruturada. O meu casamento estava por um fio. E eu falo assim que até isso mudou, né? Porque na Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, que ela tem que fazer de tudo um pouco. Mas principalmente, a primeira coisa que ela precisa fazer é cuidar da família. Né, o homem ele da casa e a mulher transforma no lar. E é basicamente isso que acontece. Então eu percebo que a mudança, coisa desses que eu tomei, ela não foi, né? Por isso que eu falo do sucesso, que eu sonhava de uma forma e ele se transformou totalmente em outra. Daí ele foi estourando tudo. Precisou de um pilar, né, dentro de casa ali para poder levar Jesus para dentro da casa e ali começou a transformação de todos, né, ao redor e ali tudo se fez novo, tudo foi, né, consertando e hoje É um se eu sucesso. tenho uma família de sucesso é porque realmente ele conduziu e com que eu tomasse as decisões certas. Ai, Então, que lute pela sua família. Se você está cuidando da família, que é teu primeiro projeto, que Deus coloca na sua vida, o restante é consequência, você vai conseguir. Ai, que lindo, lindo. Aproveitando a deixa aqui, porque nosso podcast já está quase chegando ao fim. Eu queria assim que você deixasse uma mensagem assim para quem está nos ouvindo. E você, com tudo, com a tua jornada, você aprendeu, o que você quer deixar de mensagem? Olha, eu falo assim que, como você disse, né, a gente sempre tem que aprender, a gente nunca sabe o suficiente. Mas uma coisa assim que mudou completamente a minha vida foi a partir do momento que eu aprendi a ser obediente. Não ao que eu queria, né? Que a gente tem aquele desejo de, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E sim, é muito legal quando você conquista, quando você realiza. Mas quando você abre seu coração e faz a pergunta certa, Senhor, qual plano o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Por mais que você não sabe, às vezes você vai entrar em lugares assim, nossa, é isso mesmo, Senhor, tem certeza? Mas muda completamente a direção, porque você começa a fazer aquilo com amor, com prazer, e você entende que os planos que Deus tem para sua vida, ele é muito maior do que você imagina. Então, assim, veja, na minha mentalidade, nos meus sonhos de infância, eram limitados. Eu achava que era isso, isso e isso. Mas aí quando eu deixei Deus agir pela minha vida, quando ele mostrou os planos dele, foi aí que eu fui entendendo que era muito mais além do que eu imaginava. Então, assim, o que eu deixo de mensagem final, não feche seu coração, não feche sua mente, abra e faça a pergunta. Vai para o teu secreto com o Senhor e pergunta: Senhor, eu sei que eu tenho vários planos, mas o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual o propósito que o Senhor tem? Porque ele tem um propósito com cada um aqui na Terra. E que, né, tipo, o que adianta eu viver um propósito que não é o meu? Que adianta eu viver uma vida que não é a minha?
Se eu não buscar isso dele, dificilmente, porque ele só tá esperando você chegar e né, e falar para ele, né, perguntar: "Qual é o meu propósito? O que o senhor quer que eu faça?". Quando você faz essa pergunta, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar. E aí eu vejo, assim, que tudo vai mudar, tudo muda, porque, assim, a minha vida mudou por completo depois que ele me mostrou o meu propósito. Então, se você não sabe do teu propósito, eu convido você, né, pode, ler o livro, aí eu falo, né, rapidamente ali como eu encontrei o propósito, e busque ajuda para você encontrar teu propósito, porque a partir do momento que você encontra, eu acho que é muito mais difícil, você desistir. Você vai continuar, você vai olhar, você tem uma determinação, você sabe para onde você vai, né. E se você não sabe teu destino, qualquer lugar serve. Então, E busque. qualquer lugar não é o seu Não lugar. é o seu lugar, exatamente. Ele sabe onde você vai chegar, mas você tem que fazer a pergunta, porque se você não fizer, você só vai fazendo, fazendo e muitas vezes passando por fracassos ali. "Nossa, mas o que que acontece na minha vida? Por que que nada dá certo, né? Por que que eu não consigo chegar onde eu quero?". E às vezes só tá faltando realmente você perguntar e ser obediente, né? Porque não adianta nada você perguntar e quando ele te mostrar, mesmo sem entender, você não ser obediente ao que ele tá conduzindo, né? Então, eu Ai, acho que a que minha lindo. mensagem final é essa. Busque o teu propósito, porque com certeza você vai viver uma vida muito melhor, abundante e sem querer desistir, né, de várias coisas, de começar e não terminar. Ai, obrigada, obrigada. Você abençoou, iluminou o nosso dia de hoje. Sim, Sim. eu por mim ficava aqui horas e horas e horas conversando, porque quando são palavras de amor assim, dá a impressão que você fala, 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 transborda, transborda, transborda e sempre tem mais o que falar Sim, ainda, com não é verdade? certeza. Mas eu queria assim te agradecer imensamente pelo teu sim, em primeiro lugar pelo teu sim para estar no livro, né? Mostra aí para as pessoas o seu livro, né, quando a gente começou, o teu sim para estar aí e realmente abrir a sua porque era uma particularidade naquele Sim. momento. E era uma particularidade que você falava: "Ah, não faz sentido". E agora você vê que faz todo Todo, sentido, todo. todo, todo, todo Encaixa, né, como se fosse encaixe. parte das histórias, e aí quando chegou na parte do livro, tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Eu realmente consegui montar ali algo que, claro, né, Josi, Deus te deu um dom, você já tinha visto isso, quem não tinha visto era eu, né. Precisou ali de ser persistente ali, mas deu tudo certo, né. O Ah, importante é que, no tempo certo as coisas acontecem, né. com certeza. Então, eu queria, assim, imensamente agradecer pelo seu sim, em primeiro lugar, para estar aí comigo nesse projeto do livro, que realmente é exatamente tudo isso que ela falou, levar as pessoas a transformar suas vidas, elas descobrir um renovo, descobrir que elas não estão sozinhas, é descobrir que sim, elas podem. É todo esse o objetivo por trás do nosso livro Histórias que Inspiram, tá? Então, queria agradecer você mais uma vez por ser a minha coautora linda Obrigada. e pelo teu sim para estar aqui com a gente hoje, sendo essa mulher que inspira e mulher que realmente não só foi lá e fez diferente, como hoje tem frutos diferentes. Estava lá quase perdendo a filha, hoje ela tá super mega ultra casada, coisa mais linda do mundo. Tem uma família, marido e um negócio maravilhoso que, além de tudo, ainda vai lá e ajuda as mulheres a descobrir a sua autoestima, trazer à tona aquilo que elas têm de melhor. Então, muito obrigada mais uma vez e a casa sempre está de portas abertas para te receber a hora que você quiser. Ah, eu que agradeço, Josi, porque assim, você foi uma pessoa que realmente Deus colocou na minha vida. Entrou assim, né? Como se diz, né? Foi algo assim inesperado, mas não existe o inesperado, né? É sempre Deus colocando, e eu só tenho te agradecer, né? Porque se todo esse projeto de Deus aconteceu na minha vida foi por, né, querendo ou não, pelas suas mãos, né? Porque Ele te usou no momento certo para abençoar a minha vida, para engrandecer a minha vida. E eu sou muito grata a você. Você sabe que você é minha mentora do coração. Nós Que eu te vamos amo chorar agora. muito e eu sou muito grata pela sua vida, que Deus possa te abençoar abundantemente, porque você só está Amém. escrevendo o início de toda a tua história, você tem uma trajetória incrível ainda pela frente, e eu vou estar aqui Amém. sempre torcendo muito por você.
Gente, eu queria dar um abraço nela agora, mas já nesse momento ainda não posso, mas daqui a pouco. Obrigada, amor, obrigada mesmo. Você também sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. Ah. Obrigada. Qual que é a tua rede social? A minha é @JaneGraziMK. Muito Pode me bem. seguir lá, que volta e meia eu tô colocando um conteúdos bastante legal, bastante dicas, e também falando bastante sobre empreendedorismo e também sobre propósito. Isso, obrigada. Beijo. E você que também ficou aqui com a gente juntinho até o final, se fez tudo sentido, tudo aquilo que você ouviu aqui hoje, quero te pedir assim, com todo amor do meu coração, que você compartilhe, que você curta, que você nos siga, porque o nosso objetivo é sempre levar essa palavra de transformação, seja através dos nossos livros, né? E eu acredito fielmente que nossas histórias, a da Jane tá ali, nossas histórias sempre impactam a vida. Eu tenho recebido, assim, testemunhos maravilhosos, pessoas que falam: "Uau, Jô, o que que é isso?". Eu tenho relatos de pessoas que iriam tirar a própria vida. E que ao ler os livros, nossos livros não mudaram de ideia. Então eu acredito muito no poder da escrita, tanto que nós temos um trabalho de mentoria de escrita, tem a escrita terapêutica. Toda a construção do nosso livro está baseada hoje na escrita terapêutica, que eu sempre digo que não é sobre escrever, é sobre ser transformado enquanto escreve. Então tem um objetivo muito mais profundo que Deus colocou no meu coração a respeito desse trabalho. Então, se você também é uma pessoa que tem uma história muito bacana de superação, de resiliência, ou você quer contar como o seu negócio começou do zero e hoje você é essa mulher empreendedora poderosa, ou se você tem um conhecimento muito legal, muito bacana, que você pode sim estar ajudando as outras pessoas que estão vindo também, entre em contato com a gente, que estamos aqui para sempre te ajudar a crescer, porque eu sempre acredito que juntos nós somos mais fortes e que sim, através da escrita nós podemos fazer a diferença no mundo. Porque e quero agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma pergunta, também pode fazer para a gente vai estar respondendo. E você, por um acaso, assim, eu queria saber, já que vocês falam tanto sobre transformação de vida, eu queria saber sobre tal tema, tal conteúdo. Pode também deixar aqui suas dicas, que nós também estaremos atendendo seus pedidos. Ah, e eu já estava quase esquecendo. E se você, por um acaso, também tem uma história e deseja compartilhar ela, fala assim: "A minha mãe, ela tem uma história muito impactante. Ai, eu tenho, a minha irmã, amiga", enfim. Se você conhece também alguém que tem uma história muito linda que queira compartilhar conosco, também pode me chamar no particular. Nós vamos deixar todos os meus contatos aqui em algum lugar. E você também pode estar me chamando e que você pode ser a nossa próxima convidada a estar aqui com a gente. Você, sua mãe, enfim, a família inteira, tá bom? E muito obrigada por Ó do tudo. café. Do café. O meu café, é verdade. Vamos falar aqui do café. Tinha esquecido, gente. Ainda bem que eu tenho porta-vozes aqui. Agora, meninas, no dia 9, no dia 14/9, às 15 horas, lá no edifício Bertec, lá na 7 de setembro, na- nós vamos ter o nosso segundo encontro de Café com Letras. Também lá na minha rede social, @Josiane Rita, com 2T, vou estar colocando todos os detalhes lá. O nosso encontro de café com letras, claro que tem escrita, claro que tem livro, claro. Por quê? Que a gente gosta de levar essa cura, essa transformação através da escrita. É um café gostoso, uma tarde maravilhosa, onde nós vamos ter algumas convidadas, levando conteúdo relevante para vocês sobre identidade, autoestima, autoconhecimento, cura, principalmente as nossas curas emocionais. E algo muito importante, muito network. E a gente acredita que essa rede de contato sempre nos leva para um outro nível. Então, se você quer participar conosco, aguarde já essa data, 14/9, às 15 horas, lá na 7 de setembro, no edifício Bertec. Vou deixar lá na minha rede social certinho o número, tudo certinho para vocês. E vocês também podem já estar compartilhando com
amiga, irmã, vizinha, enfim, tá bom? Você é muito bem-vinda. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio, porque as nossas histórias, a nossa função é transformar vidas através da nossa escrita.